Gadareno. Eu tenho certeza que você já tem ouvido falar muito de Gadareno, o endemoniado de Gadara. Gadareno, ele vivia nos sepulcros, sujo, nu, comia porcaria, dormia dentro dos sepulcros, era um cemitério e ele dormia ali. A sociedade tinha tanto medo dele que acorrentou ele e botou ele ali. Só que eu vou contar um pouquinho só da história de Gadara. Gadara era uma cidade que tinha 10 províncias. E eles tinham os seus próprios negócios. Provavelmente criavam porcos, porque a gente vê aqui o Senhor Jesus, na hora que expulsa os demônios, eles foram para os porcos. Então, provavelmente, eles viviam, a prosperidade deles vinha de porcos. Eles eram muito prósperos. As casas eram luxuosas, eles não dependiam de ninguém. Eles viviam entre si e viviam muito bem. Então, o Gadareno, ele tinha ali, provavelmente, uma família que também era próspera. Mas por ter esses espíritos malignos sobre ele vivia dentro do sepulcro. Ele não conseguia viver na sociedade. Ele não conseguia ter convívio com ninguém. Você vê que tem pessoas que só andam atribuladas, só andam brigando com as pessoas, só andam se viciando, só andam fazendo as coisas erradas. E mesmo tendo uma família, às vezes até próspera, mas a pessoa, ela não consegue se firmar porque o espírito que domina ela é o espírito maligno. Assim acontecia com Gadareno. O espírito que dominava Gadareno era um espírito maligno, maldito, era uma legião terrível. E por isso ele vivia dentro do sepulcro, vivia fora da sociedade. O diabo, a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Por isso que a pessoa tem que entender que quando a vida dela não anda, e às vezes ela tem tudo para poder ser próspero, tem conhecimento, tem sabedoria, ela tem talentos, mas ela, todas as vezes que tenta botar em prática esses talentos, ela não consegue ter resultado que ela almeja através daquilo que ela está fazendo. Por quê? Porque por trás disso tem um espírito maligno. Só ele deseja o mal de uma pessoa. Só ele quer destruir a vida de uma pessoa. E essa passagem deixa muito claro isso. Quando eu fui pesquisar, entender mais a história de Gadara, eu vi que Gadara era muito próspera. Tanto é que ela não dependia de ninguém. Ela só dependia dela mesma. E a Bíblia diz que esse homem vivia no sepulcro. E eu fui olhar e estudar sobre Gadara e vi que Gadara era uma cidade muito, mas muito próspera. As suas casas eram luxuosas. Mas esse homem vivia preso, vivia na prisão, em um sepulcro, dentro de um cemitério, longe de qualquer ser vivo, porque ele tinha uns demônios sobre ele, legiões e legiões de demônios. Então ele não conseguia ter diálogo, ele não conseguia ter uma vida social. E por isso ele foi levado para ali aprisionado, na corrente. Só que ele arrebentava aquelas correntes e as pessoas prendiam ele de novo e botavam outras correntes nele. A coisa de Gadara, a situação de Gadara era terrível. Mas quando o Senhor Jesus se apresenta a ele, tudo muda. Tudo muda. Quando aqueles espíritos malignos foi expulso pelo Senhor Jesus, tudo mudou. Tudo mudou. Por isso que a pessoa tem que ter consciência. A fé inteligente faz com que ela venha refletir, falar, puxa, o que está acontecendo na minha vida? Olha, eu tenho tentado fazer isso, tenho tentado fazer aquilo, mas nada dá certo. Aí ela tem que entender que por detrás disso há uma maldição. E ela precisa quebrar essa maldição para que ela venha ter uma vida abençoada. E como se quebra essa maldição? Aceitando o Senhor Jesus, abrindo seu coração para o Senhor Jesus. Esse homem, ele estava ali porque ele não conseguia ter mais vida
social. Tem pessoas que não conseguem ter vida social. Ela vive nos vícios, ela vive nas drogas, ela vive na prostituição, ela vive na mágoa, ela vive no ressentimento, ela vive enferma, ela não consegue ter mais vida social. Tudo dela está ruim. E aí vem o desejo de tirar sua própria vida, de acabar com tudo, abandonar tudo. É ou não é verdade? Por detrás disso tem esses espíritos malignos que o propósito deles só é matar, roubar e destruir. Então, quando a pessoa ela entende isso, ela começa a buscar o Senhor Jesus. Ela começa a clamar ao Senhor Jesus. E aí, esses espíritos malignos têm que sair. Quando o Senhor Jesus chega, eles já vieram e disseram: o que nós temos contigo? Não venha nos oportunar, nos deixe aqui. Aí ele disse: vocês vão sair desse homem. E expulsou ele, aqueles demônios daquele homem. E quando aqueles demônios saíram e foram para os porcos, a Bíblia diz que os porcos, eles se lançaram no abismo, foram para o suicídio. Olha como é que é forte isso. Olha como é forte. O espírito maligno, ele só quer destruir a vida de uma pessoa. Gadareno estava preso a esses demônios, mas o Senhor Jesus libertou ele. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer. O sacrifício dele na cruz foi para nos libertar da prisão do diabo, desses espíritos malignos malditos, dos vícios, das drogas, das enfermidades, dos problemas familiares, da miséria, da perturbação, e salvar a nossa alma. O propósito do Senhor Jesus é salvar a nossa alma, é abençoar nossas vidas. Por isso ele disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então eu faço um pedido a você, se é que eu posso. Eu faço um pedido. Em vez de você pensar em abandonar tudo, largar tudo, desistir de tudo, busca o Senhor Jesus, clama o nome dele, bota o seu joelho no chão e fala: o Senhor existe mesmo? Então me ajude. E eu tenho certeza que ele vai se apresentar a você, porque ele se apresentou a mim. Eu era incrédulo, uma pessoa totalmente revoltada com a vida. Mas um dia alguém me falou dele, aí eu falei: o Senhor existe mesmo? Então mostre para mim, eu vou te servir. E ele se mostrou, ele se apresentou, e o espírito maligno que estava sobre a minha vida, não só um, mas vários, saiu. E depois que saiu, eu comecei a mudar a minha vida, eu passei a ter prazer pela minha vida. Busca o Senhor Jesus. Essa palavra é para você que está aí sofrendo, dando tudo errado, e você não entende o que está acontecendo. Eu te digo, por detrás disso tem um espírito maligno, maldito, que está tentando levar você à morte, ao sofrimento, botando no seu coração a mágoa, o ressentimento, o ódio. Aceita o Senhor Jesus, deixa ele entrar na sua vida. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearei contigo. Meu amigo, minha amiga, hoje é o dia do seu milagre. Tudo pode mudar na sua vida. Aceite o Senhor Jesus, aceite ele. Eu tenho certeza que grandes obras ele vai fazer na sua vida, milagres extraordinários. Hoje o Senhor Jesus falou contigo. Que Deus te abençoe.